um caldeirão prontinho para um monte de coisas fervulhando aí. Agora você concorda que é crise? É crise, né? Calma, Vene, roda o VT. Na volta a gente tem imagens desse protesto. Cadê? Às vésperas do clássico contra o Corinthians, clima de tensão na Gávea. Torcedores protestaram na manhã desta sexta no Ninho do Urubu, pedindo a saída do presidente Landim, do vice Marcos Braz e do técnico Tite. Nos últimos 6 jogos, o rubro-negro só teve uma vitória e vai em busca da recuperação no duelo com o time paulista neste sábado às 4 da tarde no Maracanã. Ainda sem Pulgar, o rubro-negro pode ter Arrascaeta entre os relacionados. Sem Uruguai, o time vive um período de instabilidade no setor de criação. O Fla está na 7ª posição do brasileiro com 8 pontos, mas segue apenas 2 do líder Atlético Paranaense. A coisa tá feia. A música é pra ele, A coisa tá preta. Mas vale, cabe, eu já falei isso. Não for filho de Deus. Sextou, Vene Casagrande? Sextou com clima clima do quente. Flamengo aqui, ó, na tela. Pra quem não pode ver, a gente conta a torcida organizada do Flamengo, né? Uma torcida organizada do Flamengo, né? Eu não consigo dizer que foi apenas uma torcida organizada. Alguns torcedores, né? Alguns torcedores. Eu consigo ver aí camisa de algumas torcidas organizadas do Flamengo. De fato, compareceram ao Ninho do Urubu na manhã dessa sexta-feira para protestar e cobrar dos jogadores. Eu, particularmente, vocês já sabem qual é a minha opinião sobre isso, sou totalmente contra, não consigo ser a favor disso. Eu acho que local de manifestação é no estádio, lá você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, no último jogo, os torcedores que marcaram presença lá no Chile xingaram o Tite, xingaram alguns jogadores, como o Wesley. Até aí tudo bem, eles estão lá, eles podem fazer o que eles bem entenderem, claro, dentro da normalidade, dentro do limite, sem nenhuma agressão. Eles protestaram no estádio. Agora, na porta do CT Ninho do Urubu, com todo respeito, isso não é local para protesto, ainda mais da forma que foi feita. Você mandar jogador baixar o vidro do carro, sabe? Totalmente desnecessário bater em carro de jogador. Eu sou totalmente contra isso. Não vou ser a favor. Fala isso aqui. Não vou ser a favor disso. Acho que isso aí não ganha jogo. Acho que os jogadores não vão entrar em campo melhores condicionamentos na parte física ou taticamente falando por conta de um protesto como esse. Muito pelo contrário. Sou totalmente contra. Acho que isso aí não vai mudar nada no Flamengo. De fato, o momento é horrível. Só que eu vou dar minha opinião sobre o protesto. Fala. Além de eu achar errado eles fazerem isso numa sexta-feira pela manhã, acho até que a mira deles tá errada também. A mira não tem que ser em jogador, não. Tem que ser a quem, mira Vene? tem que ser na diretoria. A gente vem falando. Vamos lá. Vamos pegar um recorte aqui. O Flamengo na Libertadores fora de casa tá desde 2022 sem ganhar. A última vitória foi ainda com o Dorival Júnior, em 2022. De lá pra cá, muita coisa mudou. O elenco mudou, reforços chegaram, treinadores saíram, outros treinadores chegaram. E o que não mudou de lá pra cá? A diretoria, o departamento de futebol. Por que eles não são cobrados? Por que o Marcos Braz não é cobrado? Por que esses torcedores não batem no carro do Marcos Braz, ou do Bruno Spindel, ou do presidente Rodolfo Landim? Em falar nisso, por que os dirigentes agora eles não botam a cara em uma entrevista coletiva? Porque depois do jogo que eles acharam que o Flamengo foi prejudicado, fizeram um pronunciamento. Esconderam o Tite, fizeram um escudo. Não, o Tite não vai dar entrevista, a gente vai falar. A gente vai falar. Por que agora eles não falam? Por que agora eles não dão justificativa? A justificativa não é pra gente do SBT, não é pra nenhuma emissora, pra nenhum jornalista, é pra torcida. E o presidente Rodolfo Landim, que só aparece ultimamente pra falar de estádio e SAF, não vai falar do péssimo momento do Flamengo dentro de campo, das vergonhas que o Flamengo vem proporcionando nessa temporada? O Flamengo não pode achar normal perder pro Palestino, mesmo sendo no Chile. E outra, foi no estádio que nem é a deles. Era campo neutro praticamente, nem tinha torcida do Palestino. Então, assim, com todo respeito, se é para cobrar, eu sou totalmente contra isso aí, mas se é para cobrar, que cobre os dirigentes. Os jogadores, na boa. Acho que nesse momento não vai mudar nada. A gente agradece BTB Esporte, mais uma vez, cedendo as imagens aqui pra gente desse protesto. Esse protesto que aconteceu hoje de manhã na porta do Ninho do Urubu. Eu sempre falo isso aqui, todo mundo já sabe minha opinião sobre isso, né, Vene? Quando é uma conversa, e eu sempre sou muito a favor de que um grupo de torcedores fure um pouco a bolha e tenha contato com o jogador numa conversa franca e bacana, eu gosto.
aquela coisa que se agenda e você sabe que isso acontece no futebol. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso é um pouco da nossa cultura, o nosso jeito de torcer aqui no Brasil, e essa troca é importante, né? Agora, a intimidação, a violência ou invadir, que eles não invadiram, né? Mas estavam na porta, mas não invadiram. Mas quando tem uma invasão, com agressão, com intimidação, aí eu não curto muito, não. A gente sabe que existe, obviamente, uma intimidação aí, quando você passa de carro e soca o vidro e tudo mais. É uma ameaça. Tem uma intimidação, né? Eu não curto. Mas talvez um grupo dessas torcidas que são caras engajados, que estão sempre perto do clube, sentar, ligar para a própria diretoria, que você disse, eles têm esse contato com certeza. Aí, irmão, vamos conversar? Vamos sentar todo mundo? Vamos conversar? Porque eu acho, de fato, muito importante essa conexão existir. Acaba que tem um grupo de torcedores que acaba sendo a voz de uma maioria, né? Muita gente não pensa como, mas num todo mundo entende que no momento o Flamengo não tá legal. Eu acho que não tem ninguém falando assim, ai não, gente, tá tudo certo. Eu acho que o torcedor rubro-negro realmente está insatisfeito com toda a situação que está acontecendo com o Flamengo, porque gera e cria uma expectativa grande em início de temporada, e com toda a razão do torcedor, né, Vini Casagrande? Com tanto investimento, o Flamengo que se tornou na última década um clube tão poderoso a nível de título, de entrar sempre numa competição para brigar, e tá nessa situação da Libertadores, tá numa situação no Campeonato Brasileiro, mesmo que no início do campeonato, não é bacana, Vene. Então, assim, a insatisfação existe. Agora, quem é o maior culpado do que tem acontecido com o Flamengo? É essa pergunta que tem que ser feita, né? Vamos lá, depende da pergunta. Eu acho que há um consenso. O maior culpado que acontece nesse momento, em 2024, ou que vem acontecendo há muito tempo? Eu acho que tudo, né? Porque uma coisa vai ao efeito dominó. Então, vamos lá. Para ser sucinto, se eu tivesse que botar o maior culpado, seria a diretoria do Flamengo. Eu acho que a diretoria do Flamengo é a maior culpada. Depois a gente pode discutir aqui algumas decisões do técnico Tite e algumas decisões até apoiadas pela diretoria. Por isso que eu falo que a diretoria é a maior culpada. Exemplo, planejamento do Flamengo para poupar alguns jogadores em determinadas partidas. Eu tenho certeza que o Tite e a sua comissão não tomaram essa decisão sozinhos. Muito pelo contrário. Com certeza a diretoria teve uma conversa com o treinador Tite para decidir sobre isso. Agora, dentro de campo, o Tite é o maior culpado, na minha opinião. A gente pode discutir aqui por que o Gerson continua em campo, mesmo atuando muito mal. Por quê? Porque o Tite o escolhe, o Tite o coloca como titular e o mantém até o fim da partida. Outra coisa que precisa ser explicada, como é que o Flamengo me toma um gol daquele contra o Palestino e eu vejo muita gente falar assim, mas é um chute que muitos poucos jogadores acertariam. Gente, se a gente for parar e analisar naquela partida, quantas bolas sobradas teve o Palestino? Uma bola ia entrar, porque é um erro grotesco. Você não pode deixar a bola sobrar para o adversário da forma que o Flamengo deixou o tempo todo para o Palestino, porque isso aconteceu. Só que a gente está falando de um chute, de fato, raro de acontecer, mas aconteceu. E o Flamengo é um bando em campo, Fernanda. Não tem uma jogada trabalhada, parece um time de pelada. Além disso, a intensidade é fraca, não existe. Parece um time master jogando, não tem intensidade, não tem marcação sob pressão. Quando você começa a ver o tempo todo o time jogando bola na área, aquele famoso chuveirinho, é porque já está na base do desespero. E é assim que está. O Tite contra o Palestino foi na base do desespero. O Flamengo estava na base do desespero. Algo precisa ser feito. Aí você vai me perguntar, você é a favor da saída do técnico Tite? Eu jamais vou ficar levantando bandeira para a saída de treinador, mas para te responder, não sou a favor. Só acho que tem que ter uma cobrança e o Tite entender que precisa melhorar. E os jogadores, obviamente, comprarem essa ideia. Já tem convocação para a seleção brasileira. Fernanda, convocação, muita gente não sabe, né? Para a Copa América já. Para a Copa América, gente. Já a gente vai divulgar a lista do Tite. Flávio Vini, que não está aqui Dorival. hoje. Eu falei do Tite? É. Que loucura. Sextou. O Dorival. Obrigada. Apesar que o Tite está com uma seleção e não consegue fazer a seleção jogar. A verdade é essa. E daqui a pouco o Flávio Vinick, ele foi hoje na CBF, por isso que ele abandonou a gente aí, ó. O Flávio Vinick tá lá na CBF. O cara joga em todas, né? Joga em todas. Esse joga mesmo, é o famoso versátil. É o tipo de jogador que o Diniz adora, né? O Big Boys adora. É o nosso de pena do Diniz. É o Big Boy. Bem que a gente sabe que ele prefere ser o Abel Ferreira. Ô, Vene Casagrande, o Arrascaeta vai pro jogo. O Pulgar, você já tinha dito que
O Pulgar tá Não, fora, ele tá descartado. fora. Você falou ontem descartado. aqui. O Arrascaeta tem grande chance sim de ir pro jogo. E o Varela vai pro jogo também, é uma boa notícia na minha concepção, tendo em vista que a lateral direita é o maior problema do Flamengo nessa temporada. E eu até repito isso, a diretoria precisa fazer algo já na próxima janela de transferência, porque não é normal. Eu não acredito que a diretoria esteja achando normal as atuações de Wesley quando ele substitui Varela. O Varela até quebra galho, está sendo um bom jogador, eu sempre falo isso aqui, mas na ausência do Varela, e vai ter uma ausência do Varela durante a Copa América, provavelmente. É um jogador da seleção uruguaia. Vai deixar apenas o Wesley? Se o Wesley estivesse vivendo um bom momento, ok, a gente poderia até aceitar, mas o garoto vive um mau momento. Inclusive está até se queimando com a torcida do Flamengo. É um garoto que tem um baita potencial. Não é à toa que o Barcelona veio atrás. Gente, o Barcelona veio atrás do jogador. Foi o John Textor que elogiou ele. O John Textor gosta dele, queria contratá-lo aí para o clube dele lá de fora. Enfim, é um bom jogador, é um jogador que tem potencial, mas com a camisa do Flamengo não está engrenando, não está indo para frente. Não sei qual é o motivo. O que eu penso é o seguinte, o Flamengo precisa reforçar a lateral direita. Isso deveria ter sido tratado com urgência na última janela. Não foi. Está vindo a próxima janela de transferência. Então a diretoria deveria reforçar essa posição. Eu acho que eu tenho uma resposta sobre a situação do Wesley, que é a seguinte: já tem um tempo, e eu posso dizer aí uns 5 anos, mais ou menos, que o Flamengo não faz uma transição base profissional, ou um garoto muito jovem, que às vezes já está no profissional, mas ainda não está maduro o suficiente para aguentar algumas pressões que o futebol entrega, que são muito duras e muito grandes. Essa transição é feita com muita cautela pelo Flamengo. O Flamengo não tem mais o desespero. Por exemplo, outros clubes, como a gente tem visto nos últimos anos, agora não mais, mas o Botafogo e o próprio Vasco, que precisam promover do nada meninos porque não tem outra opção, né? E o Flamengo não passa por isso já tem um tempo. Só que no caso do Wesley, isso aconteceu no ano passado. Porque o Flamengo faz um reforço muito grande sempre em todas as suas posições e a lateral direita ficou uma lacuna. E aí ele foi promovido às pressas e acaba que o menino às vezes não está pronto, aí a irregularidade acontece porque é um menino e às vezes a pressão acaba atrapalhando as próximas atuações. Faz sentido o que você está falando. Para o torcedor se recordar, Fernandinho lembrou do momento com o Sampaoli. Na ocasião tinha o Varela, Mateuzinho e o Wesley, a terceira opção. Só que o Varela e o Mateuzinho se machucaram, eles não poderiam atuar e sobrou apenas o Wesley. O que aconteceu? O Sampaoli a todo momento teve que escalar o Wesley. Na ocasião, eu até defendia o garoto. Eu falava, gente, ele está pulando etapas obrigatório, porque ele nada pode fazer. E o Sampaoli também nada podia fazer. Só que nesse momento, eu acho que a diretoria poderia repensar essa decisão. Fazendo o quê? Contratando um jogador para essa posição. E aí deixa ele maturar mais um pouco. Não é um super jovem, né? Quantos anos está o Wesley aí? 20 ou 21. Já não é mais um menino, né? De 18, 19, não. Já não está mais na transição. Mas se houve uma falha nessa transição ou nesse momento, que ela seja retocada agora, porque ele ainda é um garoto, ainda dá tempo. Vamos colocar aqui a tabela? Cadê a... Arrascaeta é cercado no CT do Flamengo e clima fica quente. Fala nação rubro-negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com um like. Diante dos resultados recentes e do desempenho abaixo do esperado em campo, os jogadores do Flamengo se tornaram alvo de protestos por parte da torcida. Após um início promissor com a conquista do Carioca de forma invicta, o desempenho na temporada tem deixado a desejar, especialmente com 2 derrotas na Libertadores da América, colocando em risco a classificação para a próxima fase. Tanto a gestão quanto a comissão técnica reconhecem a necessidade de evolução e de uma resposta rápida em campo. Apesar do respaldo, o técnico Tite enfrenta pressão tanto da torcida quanto internamente, enquanto o desempenho da equipe continua gerando desconforto. Com importantes desfalques para o próximo confronto, Tite tem lidado com críticas enquanto a paciência da torcida rubro-negra se esgota, levando a protestos mais intensos. Um grupo de torcedores se manifestou no CT do Ninho do Urubu, cobrando diretamente alguns jogadores, com destaque para Everton Cebolinha, Matias Vina e Arrascaeta. Além das cobranças aos jogadores, o grupo de torcedores exibiu faixas com mensagens críticas à gestão do clube, pedindo a saída do presidente Landim e referindo-se a uma polêmica anterior envolvendo o vice-presidente Braz e um torcedor. Apesar da pressão e das cobranças intensas, um jogador, De La Cruz, foi poupado quando os torcedores perceberam sua presença, demonstrando respeito por sua reputação. A segurança foi reforçada no local para garantir a integridade física de todos os envolvidos.
Agora, a opinião dos torcedores sobre essa atitude é essencial. O time realmente precisa ser cobrado ou há outros aspectos que devem ser considerados? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Nação, vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com mais novidades sobre o Mengão. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!